Olá, amados irmãos, graças e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me fizeram uma pergunta e eu, na verdade, vou fazer essa pergunta para você. Até porque perguntar não ofende. E quando se torna de pergunta, se torna de ofensa. Mas não é para todos. Tem pessoas que acham que a pergunta é um ponto de vista para trocarmos a ideia. Algumas pessoas acham que perguntar faz parte de quem quer saber. Perguntar é um modo curioso de você descobrir alguma coisa. Também existem algumas regras que, na verdade, não bulam a curiosidade daquele que pergunta. Especialmente no sentido ético de você poder dizer o que você quer dizer em modos de pergunta. Preste atenção. Muito bem. Existe uma palavra dita pelo apóstolo Paulo que chamou a atenção de uma pessoa. E essa pessoa me fez uma pergunta. E eu não vou responder. Eu vou mostrar aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número, ou seja, Gálatas 3, e versículo de número 10. Se você está com a Bíblia na mão, eu aconselho a você fazer comigo uma reflexão muito interessante, especialmente nesse ponto de vista. Tá certo? É. Mas vamos para lá. Vamos ver exatamente o que diz. Olha a expressão no verso de número 10 do capítulo 3 em Gálatas. Porque todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porquanto está escrito. Veja bem. Aí entra dois pontozinhos para nos deixar um tempo de reflexão. O que estão por debaixo da lei, da obra da lei, estaria debaixo também de uma condenação? Amaldiçoado? É isso que nós queremos entender. Preste atenção. A pergunta, ela se desenrola dentro de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E isso é de grande importância porque essa carta, ela se torna viva diante de todos aqueles que vivem pela graça e não pela lei de Moisés. E a evidência das falas ou as contradições de pesquisa acaba nos levando de frente com algumas coisas que nós não queremos nos deparar ou queremos nos defender. Mas por essas e outras perguntas e algumas outras dúvidas, nós lendo no capítulo de número 3 do livro de Gálatas, da carta aos escritores de Gálatas, nós encontramos a palavra que diz: os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Porque se você é conhecedor de um só ponto e derruba todos o outro, então você é um transgressor da lei e não um praticante. Tiago volta a dizer isso. Se sois ouvinte da lei e não praticante, então você faz o quê? Existem alguns pilares de construção que, na realidade, eles se encontram com muitos detalhes. E pessoas que trabalham com escavação e reconstrução, ou seja, eles destroem, derrubam um prédio e, na realidade, eles precisam reconstruir naquele mesmo lugar uma outra ideia, ou seja, um outro prédio. Mas existe coisa que é para desconstruir
que geram uma polêmica muito grande. A teologia da construção aconselha que você coloque dinamite em determinadas colunas, preste atenção, em determinadas colunas, e exploda para que o prédio venha todo abaixo. Agora limpa-se tudo e reconstrói um novo prédio, no mesmo lugar. Porém, tudo aquilo que foi encontrado desadequado no anterior, vamos ser ajustados. Então é muito bom a gente entender as coisas para nós não fazermos uma certa confusão mediante o passado e o futuro. E o presente, como é que fica? Passado, futuro. Vai ter que passar aqui entre nós. E para isso é necessário um pouco mais de maturidade, um pouco mais de equilíbrio, para que você possa ter um exame de consciência analisando uma coisa que é passada e uma coisa que você está vivendo com aquela coisa que você tem interesse no futuro. Então, a ideia é simplesmente acompanhar os fatos e os fatores. Eu vou pegar uma dinamite e vou colocar somente em uma coluna. Uma coluna que vamos explodir ela e vamos partir para entender uma visão cristocêntrica. Tá certo? Vamos entender que de muitas maneiras, diante dos escribas e diante dos fariseus e diante dos saduceus, Jesus sempre encontrou um obstáculo. E esse obstáculo era os escribas, eram os fariseus, que vinham até ele para embargar a continuação da mensagem que Jesus vinha trazendo. Nós encontramos o profeta messiânico, Isaías, inclusive eu acho muito interessante, que eu já vi algumas pessoas pregar sobre aquela visão no capítulo de número 6, no ano que morreu o rei Uzias. E ali houve uma coisa muito interessante, porque a visão que Isaías teve foi uma visão extraordinária. É muito maravilhosa essa visão. Só que algumas pessoas que eu já vi falando sobre isso, sobre essa visão, colocou Isaías diante de uma situação muito estreita. Eu também não colocaria diferente, até porque ele teve uma visão do Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Eu estou numa sala aqui e, de repente, permita Deus, o anjo que acampa ao meu lado, ele se revelar para mim. Como é que eu vou me imaginar? Agraciado, como aconteceu com a Virgem, isso, a Maria, que recebeu a visita de um anjo que foi levar a ela a mensagem, que ela seria a portadora de uma outra mensagem. Não é isso? Então, seria muito incrível. E são mensagens essa que não pode vir através de um ser humano. São mensagens essa que não pode vir de modo algum pelo ser humano. Era necessário que o próprio Deus, seria o seu prazer, penso eu, dessa forma, dele mesmo anunciar a Isaías a responsabilidade que ele teria. E quem nessa visão vem até ele são os serafins, os anjos mais poderosos que nós entendemos que existe no corpo celestial. Isso foi ele que veio até Isaías com uma tenaz que pegou uma brasa viva do altar e ali mudou a história de Isaías. Então você imagina que dali Isaías não tinha pretensão, não tinha ideia, penso eu desse jeito, que ele seria o homem que seria o precursor, não, vamos dizer, como diz o arauto do rei, né? Então, isso seria muito interessante quando você
é portador de uma mensagem que o próprio Deus te entrega nas suas mãos para você entregar a nações que esperava. A promessa que já vinha escrito desde os tempos. Tendencioso é muito claro entender e aceitar as condições de que as profecias que vinham e vêm de lá dos tempos antigos para os nossos dias teria que se cumprir. Se cumpre nos nossos dias, assim como nós estamos sendo portadores de mensagem, avisando que haverá um novo projeto de Deus para a nossa salvação. Ou melhor, ouve-se. E nós estamos desfrutando dele. O que acontece que hoje nós pregamos que a porta da graça não se fechou. E se a porta da graça não se fechou, então ainda tem lugar para você, tem lugar para outros que queiram aceitar isso. Mas o problema é aprender de novo. O problema é você ter aquela disponibilidade para reaprender agora em Cristo Jesus como uma nova criatura, uma maneira nova de se viver. Antes, a lei condenava o homem pela testemunha que se traziam. Hoje, nem no corpo físico da assessoria jurídica, não estão mais levando em consideração as testemunhas. Agora estão usando os equipamentos elétricos e eletrônicos para poder trazer uma prova viva, ideal, que sirva com base da testemunha contrária ou a favor. Mas mesmo assim, ainda tem o inocente que está no lugar do culpado. E isso as coisas se evoluem muito mais. Só que agora nós estamos falando de alguém que ele sonda o coração do homem. Naquela época, um pecado teria que você trazer certo tipo de ofertas de humilhação e diante de Deus, o Eterno, no seu sacrifício dos sacerdotes, você apresentaria e você estaria perdoado. Existia erros seu que você teria que ser exatamente na hora apedrejado. Filhos rebeldes aos seus pais e à sua mãe seriam apedrejados até a morte. O sacerdote colocava a mão sobre ele e ali o apedrejaria até que fosse morto. O filho rebelde, porque o texto era uma ordenança de Deus, dizendo: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, a palavra não tem fundamento de ser cancelada por quem quer que seja. Nós estamos olhando hoje no mundo natural, os filhos rebeldes, desobedientes a pai e mãe, como é que eles convivem e vivem com tudo isso. A mulher adúltera, a mulher prostituta, a mulher sagaz, a mulher, como diz os textos antigos, nos traz uma admoestação porque nós encontramos essas espécies bem claras diante de toda a humanidade, né? Mas tem uma coisa interessante, hoje tem a porta da graça. A porta da graça favorece que todos entram, todos. Ao entrar por essas portas, automaticamente existem mudanças que são radicais. São radicais, porque lá no adultério você tem que ter comprovado uma testemunha. Cá é diferente. Cá é você, o Espírito de Deus que você crê na sua vida, é que vai testemunhar pela sua consciência o que você fala, o que você serve. Lembra de Ananias, já no Novo Testamento? Ananias fez um acordo. Ananias e a sua esposa fizeram uma combinação, mas lá na igreja eles fizeram outras combinações com os apóstolos. E o que aconteceu? Deu problema. Deu problema exatamente porque naquela época ali, ainda em Atos dos Apóstolos, ele achou de por bem de fazer uma coisa que ele poderia ter feito diferente. Ele poderia argumentar, ele poderia conversar, mas ele achou melhor desfraudar, achando que estava enganando a quem? Ao homem que estava à frente da obra. Mas não era com ele o caso era com Deus. Nós agora olhamos para o lado de cá e entendemos claramente a possibilidade de perguntar a você: creio ou não creio no Antigo Testamento?
O que eu vou trazer do Antigo Testamento para me servir como base e apoio para continuar a caminhada? São essas e outras perguntas que nos causam desfecho e nós deixa aqui no comentário para você, isso, para você ficar à vontade, você falar como você pensa, da maneira como você age. Desde quando você não descaracteriza o que está aqui em Gálatas. Pelo amor de Deus, não tente desmontar o que está aqui em Gálatas. Tá certo? O que é lei é uma coisa, mas o que significa ser a obra da lei? É muito interessante termos uma possibilidade de entender isso sem muitas coisas para que alguém venha nos fazer de como que não sabemos o que está escrito. É a obra da lei. E quais são as obras da graça? Como você vai conseguir trocar a obra da lei com a obra da graça? Nós precisamos entender um detalhe muito interessante. Deixa eu ver. Que essa letra é bem miúda, sabe? Eu vou procurar para você entender comigo de uma facilidade melhor. Não é a leitura, não é refazer a leitura. Não, não é refazer a leitura. Mas eu quero ir lá em Tiago, no capítulo 3 de Tiago, tá? Eu quero fazer uma observação. Aqui, Tiago, no capítulo de número 3. Deixa eu ser preciso, 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. É verdade também que vede que também o naus, que é o navio, em sendo tão grande e levado de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que voltade, daquele que o governa. Cuidado com a língua. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que não grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflamando o curso da natureza e inflamando pelo inferno. Porque todas as naturezas tendem de besta, fera, como a ave, tanto os répteis como os animais do mar, se amansam e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peconha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma fonte procede bênçãos e maldições. Mas, irmão, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podeis também figurar, produzir azeite ou videira do figo? Parece que eu só estou lendo com um olho só. Mas deixa eu repetir o verso 12 aqui, por gentileza. Meu irmão, pode também a figueira
produzir azeite ou a videira figo, assim tampouco podeis uma fonte de água salgada e doce. Não pode. Quem dentre vós é sábio e inteligente ou entendido? Mostre, pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão, de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto do justo semeia-se na paz, para os que executam a paz. Bem, numa hora dessa nós paramos. E quando nós paramos, nós encontramos uma certa dificuldade para a compreensão de tudo que lemos. Muitas das vezes, ou melhor dizendo, das pesquisas, ou seja, o porquê, para quê, aonde e quando. São assuntos que, na verdade, geram diante de um interesse. O jovem que me faz tal pergunta, ele tem um interesse. Mas qual seria o interesse dele? Eu não sei. Mas se o interesse é dele viver debaixo da lei, ou debaixo da graça, nós não precisaríamos de uma Bíblia com os 2 volumes, o Antigo e o Novo Testamento. Aí você pergunta, e o senhor, o que o senhor acha? Eu não estou aqui procurando nada. Eu estou expondo uma visão onde exatamente alguém me perguntou sobre o verso. O verso é encontrado em Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. O que nós tiramos de proveito? Vai edificar ou vai... Mas eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Em Eclesiastes 7, 26, diz assim: eis que achei uma coisa mais amarga do que a morte. E o que é? Se você tiver nesse vídeo e chegou até agora, responde para a gente. Deixa aqui. O que é mais amargo do que a morte? Tá certo? Aí você vai deixar aí e vai ser bacana as respostas e as conclusões desse assunto. Tá certo? Olha, mas não deixe de deixar a resposta. Vamos analisar que eu não sei o que está escrito lá. Eu não vi. Tá certo? Vou finalizar aqui. Forte abraço. Que Deus continue te abençoando. Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ter uma foto aqui com você. Bacana. Tchau.